Mateus 5:31, leremos até o versículo 32. Acompanhem comigo a leitura em suas Bíblias. Mateus 5:31 diz assim: Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Continuamos aqui a nossa série no Sermão do Monte e continuamos aqui a falar de assuntos difíceis, muitas vezes constrangedores, mas simplesmente repetindo o que o nosso próprio Senhor Jesus falou e fez. Se Jesus, o nosso mestre, falou, não somos nós que devemos nos omitir de abordar assuntos assim, para falar apenas de coisas boas, falar de coisas alegres. Nós também precisamos perceber que a alegria está em entendermos o que é não fazer o errado. Portanto, precisamos saber o que é o errado. E aqui nós vemos Jesus falando sobre um grande erro, que é o adultério. Um erro muito presente em sua época, mas também muito presente em nossa época. Pesquisando brevemente sobre adultério na internet, uma das primeiras notícias que apareceu para mim foi que o Brasil recentemente bateu mais um recorde de divórcio, com cerca de 420 mil divórcios. Ou seja, veja como o casamento está sendo deixado de lado. E quando nós falamos de recordes, numa época em que as Olimpíadas estão chegando, eu não consigo pensar nesse texto e nesse assunto do divórcio, sem pensar o que aconteceria se o divórcio fosse um esporte olímpico e o Brasil tivesse um time. Provavelmente, Fábio Júnior seria um dos principais atletas e Gretchen seria a capitã do time. Nós temos ali, somente nesses dois, mais de 20 divórcios. Fábio Júnior contribui para o seu time com 7, enquanto Gretchen com 18. E olhe que ela não é a recordista mundial, viu? Meus irmãos, a verdade é que quando falamos desse assunto tão triste, não precisamos olhar para a vida de famosos para encontrarmos casos em que ele acontece. Hoje em dia, todo mundo conhece alguém divorciado. Na verdade, o conhecer alguém não divorciado é que está se tornando algo mais raro. Eu sou filho de pais divorciados, minha esposa também. Eu tenho vários colegas, amigos que são filhos de pais divorciados. Você talvez seja uma pessoa que tem os pais divorciados. E talvez até mesmo você se divorciou. Apesar desse ser um assunto difícil, Jesus faz questão de abordá-lo, porque nós precisamos olhar para o que é que as Escrituras dizem a respeito dele. Esse aqui parece ser um texto muito pequeno, né? Apenas 2 versículos. Apesar de nós já termos olhado até para textos menores em extensão, e nós vimos juntos como, mesmo porções pequenas das Escrituras, tem muito a nos ensinar. Esse é um texto que nós não analisamos sozinho, mas que se complementa com pelo menos mais 3 textos-chave. Então hoje, mais do que nunca, eu quero que você haja como um bereano. Eu quero que você esteja com sua Bíblia aberta, navegando comigo por meio dessas passagens. E a primeira passagem que eu quero que você aborde também junto comigo, só que sem fechar Mateus 5, é indo agora para Mateus 19. Então permaneça com Mateus 5:31 aberto e vá agora para Mateus 19. Mateus 19, versículo 1. Diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão.
Grandes multidões o seguiram, e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo? Aqui, mais uma vez, os mestres da lei entram em um confronto com Jesus, tentando pegar Jesus no erro. E, para isso, eles entram no difícil assunto do divórcio. Um assunto que era debatido tanto naquela época como em nossa época. Eles perguntam para Jesus se é lícito ao homem repudiar, e aqui dentro do contexto você pode entender como se divorciar de sua mulher por qualquer motivo. E note essa ênfase, note esse complemento, por qualquer motivo. Aqui nós chegamos em uma questão. Na época de Jesus, existiam duas principais escolas de interpretação das Escrituras. Nós temos, por um lado, a escola de Hilel e, pelo outro, a escola de Shammai. Esses dois nomes são de mestres que representaram essas escolas, criando discípulos a partir das suas interpretações e de seus ensinos. A escola de Hilel era uma escola mais liberal e a de Shammai mais conservadora. E essas duas escolas debatiam sobre vários assuntos da interpretação das Escrituras, dentre eles, o divórcio. Mas a disputa nesse tópico não era se o divórcio era lícito ou não, possível ou não. Ambos concordavam que existiam situações em que o divórcio poderia acontecer. A questão era por quais motivos? Por quais motivos o divórcio pode acontecer? Por isso, a pergunta que o fariseu faz a Jesus, os mestres da lei ali fazem a Jesus, tem essa frase, esse complemento. O divórcio pode acontecer por qualquer motivo? Era o que eles queriam saber. Eles provavelmente estavam querendo descobrir em qual das escolas Jesus se encontrava, ou se mesmo ele tinha uma terceira via, uma terceira escola a ensinar. Lembrem-se que Jesus está falando sobre esse assunto aqui em Mateus 19, depois de já ter falado um pouco sobre ele no Sermão do Monte, em Mateus 5, que tanto na ordem que nós vemos estruturada a nossa Bíblia, como na ordem histórica, cronológica, é um texto aqui que acontece depois, certo? Mateus 19 é depois de Mateus 5. E aqui, então, os fariseus, os mestres da lei, já haviam começado a ouvir um pouco dos ensinos de Jesus e se questionar a respeito. Como assim? Por que ele falou o que disse lá em Mateus 5, naquele sermão em que ele estava com a multidão ali no monte? O que ele queria dizer? Vamos perguntá-lo, vamos procurar saber dele qual é a visão dele sobre o divórcio e vamos tentar encurralá-lo. Era isso que esses dois grupos, na verdade, os mestres da lei, queriam fazer para verem em que grupos Jesus se encontrava. Aqui é importante lembrarmos, a escola de Shammai entendia como uma escola mais conservadora que o divórcio só poderia acontecer em caso de infidelidade por parte da mulher. Enquanto a escola de Hilel, mais liberal, entendia que ela poderia acontecer por diversos motivos, até mesmo, citando basicamente partes de seu ensino, porque a mulher queimou um pouco a torrada. E um de seus discípulos, um dos discípulos dessa escola, ainda acrescentou: ou se você encontrar uma mulher mais atraente. Já imaginou? Que absurdo seria se os divórcios acontecessem por essas razões? É o que acontece hoje em dia, né? É o que acontece hoje em dia. Mas, mulheres, não se preocupem com suas torradas, não se preocupem com seu almoço. Jesus vai mostrar aqui, como nós já sabemos, que esses não são motivos para divórcio. Aqui, nós vemos Jesus falar um pouco mais sobre qual é a visão bíblica
sobre o divórcio. E apesar dos ensinamentos de Shammai serem mais dominantes nos dias de Jesus, intelectualmente ou teoricamente eles eram mais dominantes, é importante, antes de tudo, nós percebermos que, na prática, eram os ensinamentos da escola de Hillel que mais se aplicavam. Ou seja, as pessoas costumavam se divorciar de suas esposas, se divorciarem de maneira geral, por motivos muito fúteis. Assim, era o que acontecia ali naquela época. Mas, ao mesmo tempo, por mais contraditório que possa parecer, os mestres da lei costumavam falar que o divórcio era trágico. Trágico. Quem lembra dessa expressão, trágico? A maneira que eles falam aqui só me lembra do senhor Omar, do Todo Mundo Odeia o Chris, o dono da funerária local, que toda vez que alguém morria ou estava doente, dizia, trágico, trágico. Enquanto esses homens facilitavam o divórcio de tantas maneiras, ao mesmo tempo eles diziam que ele era algo trágico, e aqui nós vemos algo muito contraditório. Segundo eles, ambos os grupos, tudo que a pessoa precisava fazer para que o divórcio fosse executado era entregar uma carta de divórcio, uma espécie de papel ali, um documento, que mostrava que aquela pessoa havia se divorciado. E mesmo o que nós percebemos aqui é que mesmo que o divórcio, para Shammai, só devesse acontecer em caso de adultério, ele não entendia que os casos em que o divórcio ocorreu por motivos mais fúteis eram inválidos. Só não era o ideal, não era o recomendado. Então aqui a gente resume um pouco do ensino que estava na mente das pessoas ao ouvirem as palavras de Jesus a respeito do divórcio, ao ouvirem os mestres da lei entrando com ele nesse debate. Quando nós vemos isso aqui, nós vemos o quanto os romanos haviam influenciado os judeus. Porque os romanos também tinham uma cultura em que o divórcio era extremamente comum. E uma outra coisa também, eles influenciaram os judeus nesse tópico. Porque tanto para as leis judaicas, segundo esses mestres da lei, não segundo a Escritura, mas segundo os mestres da lei em suas interpretações, como para as leis romanas, em caso de adultério, o divórcio não só era permitido, como era obrigatório, como era um dever, como era o que deveria ser feito. Jesus, por outro lado, e é a ele que nós devemos ouvir, não é verdade? Jesus, por outro lado, não concorda nem com a escola mais conservadora de Shammai, nem muito menos com a mais liberal de Hillel. Ele não vai aqui falar de divórcio como algo em que nós ficamos procurando maneiras em que ele possa acontecer. Ele vai mostrar que assim como ele espera de nós, a sua justiça excedia em muito a dos fariseus e dos escribas. A justiça de Jesus excedia em muito a dos mestres da lei, o que foi exatamente o que ele disse que esperava de nós, conforme nós vemos nos versículos anteriores, certo? Vale a pena a gente ler mais uma vez esse versículo 20 de Mateus 5. Hoje, como eu falei, nós vamos fazer várias voltas nas Escrituras. Versículo 20 de Mateus 5 diz, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Nós vimos aqui que Jesus continua fazendo contrastes entre o que os fariseus ensinavam e o que a Escritura realmente dizia. Por isso que o nosso texto, no versículo 31, começou mais uma vez com a expressão, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve lhe dar uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, Jesus mais uma vez está fazendo um contraste entre o que os mestres da lei diziam e o que ele dizia, a explicação correta da lei. Jesus está alertando aqui como é que nós deveríamos olhar para os ensinamentos do Senhor em diversos tópicos e nesse momento especificamente sobre o divórcio.
Segundo o que nós percebemos aqui nos ensinos de Jesus, ele não considerava o divórcio como válido em caso de ofensas menores, nem recomendava muito menos o divórcio. Aqui, nessas condições, mesmo no caso de adultério, Jesus não recomendava o divórcio. Ele dizia que ele era tolerável, mas isso por quê? Por causa da dureza do coração do homem. É isso que ele vai dizer lá em Mateus 19, versículo 4. Vá agora para Mateus 19, versículo 4. Jesus, respondendo então a esses mestres da lei, vai dizer, eles perguntaram, né? É lícito divorciar por qualquer motivo? Jesus respondeu, vocês não leram o que o Criador desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os mestres da lei estavam aqui como aqueles crentes que chegam para o pastor e fazem, ô pastor, isso é pecado? E se eu fizer isso daqui é pecado? E se eu fizer isso daqui desse jeito, ainda está lícito ou já beirou o pecado? Né? Eles queriam encontrar brechas na lei, eles queriam encontrar os limites da lei, o mais longe que eles poderiam ir de Deus, sem perder a conexão que eles achavam que tinham com Deus. Eles não estavam preocupados em, Senhor, nos ensine como nós devemos viver para glorificar a Deus da melhor maneira possível, que é como nós devemos viver. Eles estavam preocupados em, peraí, até onde eu posso pular a cerca aqui? Mas assim como um bom pastor deve fazer, ao invés de ficar dizendo quais são as brechas da palavra, Jesus mostra aqui o que é o verdadeiro ensino positivo, a instrução da palavra sobre o que devemos fazer e não o que não devemos fazer. Não é ficar dizendo, olha, até aqui você pode ir, não é pecado. É, meu irmão, aqui você consegue chegar mais perto de Deus. Aqui você agrada mais o Senhor. É isso que Jesus então faz com os mestres da lei. Porque perceba, ele não respondeu a pergunta deles. A pergunta deles foi, é lícito divorciar por qualquer motivo? Jesus fala aqui de divórcio. Ele só diz o seguinte, olha, olhem para a criação. Como é que foi a criação? Como é que Deus nos criou? Como é que Deus criou o homem e a mulher? Para que a ordem natural das coisas aconteçam, de maneira que em algum momento, o homem e a mulher deixem seus pais, se unam e se tornem uma só carne. E esse é o casamento que glorifica o Senhor. É isso que Jesus estava ensinando. Mas assim também como os pecadores na igreja, os mestres da lei não se deram por satisfeitos. Quando você dá uma resposta assim para alguém que quer saber até onde é pecado, eles insistem mais. Mas e se? E se? Foi isso que os mestres da lei fizeram aqui. Eles não estavam preocupados com como glorificar mais a Deus, mas como divorciar sem pecar tanto assim, de uma maneira que eles ainda estivessem justificados. É por isso que no versículo 7 eles perguntaram, então, por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Olha só, por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Os mestres da lei perguntaram. Você está contradizendo Moisés? Você está falando o contrário do que Moisés disse? Está vendo que você é um herege? Mas como nós já vimos quando meditamos nos versículos 17 a 20, Jesus não veio para abolir a lei, Jesus não veio para descartar a lei, Jesus não veio para diminuir a exigência da lei, Ele veio para completá-la, Ele veio para cumpri-la, e isso em vários sentidos, tanto no sentido de Ele cumprir cada mandamento, como também no sentido de que
ele como mestre, nos ensinar como é que a lei deve ser cumprida e obedecida. Portanto, aqui Jesus não está querendo contradizer Moisés, como essa pergunta dos mestres da lei parece dizer. Aqui, os mestres da lei estão falando dessa carta de divórcio, que é algo que Moisés realmente cita lá em Deuteronômio 24. Deuteronômio 24 é uma passagem que é o palco principal das disputas aqui. A passagem principal desses debates a respeito sobre o divórcio. E é por isso que agora você tem um desafio. Manter Mateus 5, Mateus 19 e ir para Deuteronômio 24 comigo. Deuteronômio 24, versículo 1. Deuteronômio 24, versículo 1, diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher, e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la, e escrever uma carta de divórcio, e a entregar à mulher, e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher, que a mandou embora, não poderá casar-se de novo com ela depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim, vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Nós vemos aqui que esse é o texto que está na mente dos mestres da lei em toda essa discussão que nós vemos em Mateus 19. É ou não é? Aqui nós temos a expressão da carta de divórcio, é Moisés que escreveu esse texto e está falando sobre isso. Nós vemos o texto falando o que aparentemente é uma condição adequada para o divórcio. E essa expressão aqui, coisa indecente, que nós encontramos no versículo 1 desse texto de Deuteronômio 24, é o alvo principal do debate, que leva àquela pergunta: por que motivos o homem pode se divorciar da sua mulher, a mulher pode se divorciar do homem? Por quais motivos isso pode acontecer? É aqui que nós vemos o debate entre a escola de Shammai e Hillel. Shammai interpretando coisa indecente como uma referência à infidelidade da mulher, e Hillel vivendo no século 21 e dizendo: se você está a fim de divorciar, faça isso, porque o importante é ser feliz. É ou não é? Aqui, meus irmãos, Jesus, ao responder isso, ele vai fazer uma coisa bem interessante. Vamos lá para o que é que Jesus respondeu. Então agora, vamos para Mateus 19, versículo 8. 19, 8. Jesus respondeu. Ele está respondendo porque que Moisés deu a carta de divórcio, certo? Mandou dar a carta de divórcio. E ele diz: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Jesus estava respondendo, apontando desde sempre aqui para o quê? Para a criação. De novo ele fala sobre a criação quando ele fala: não foi assim desde o princípio. Esse não foi o objetivo do casamento. Não foi o objetivo no casamento quando ele foi criado. Deus criou para que o homem e a mulher se unam numa conexão tão íntima que eles não se separem, a não ser pela morte. Porque enquanto ambos estão vivos, estão conectados de forma que não são mais dois, mas uma só carne.
Então Jesus está o tempo todo falando sobre isso. Mas esse texto de Deuteronômio 24, então? Ele está contradizendo a ordem da criação? Ele está contradizendo o que Jesus está ensinando em Mateus 5 e Mateus 19? Não. Nós precisamos entender bem o que aqui Deuteronômio 24 é. Esse aqui não é um texto sobre uma lei moral, daquilo que Deus considerava o ideal para o seu povo. Ele é uma lei de concessão. Uma lei de concessão. Ele não estava aprovando o divórcio, muito menos justificando o divórcio. Ele deu uma concessão para que o divórcio fosse tolerado em certas circunstâncias. E, estudando sobre esse texto, meu amigo Fernando Angelim chamou minha atenção para um comentário de um puritano chamado William Perkins, que disse o seguinte sobre essa lei. Essa lei não era moral, mas civil ou política. Ou seja, um parênteses aqui no comentário. Na tripartição da lei entre lei moral, civil, que eram as ordens para a teocracia de Israel, o povo judeu como uma nação étnica, e as leis de ritual, as leis de sacrifício, as leis do culto. Essa era uma lei civil, não era uma lei moral, era uma lei para como lidar com o Estado de Israel. Então ele avança. Essa era uma lei civil ou política, para a boa ordem da comunidade. Bem, entre suas leis particulares, algumas leis eram de tolerância. Guarde essa palavra, porque ela é muito importante para o entendimento desse texto. Tolerância e permissão, que eram de tal ordem que não aprovavam o mal concernente a elas, mas apenas toleravam e permitiam que o mal não fosse evitado para evitar o mal maior, o que do contrário aconteceria. Como quando o mar abre uma fenda na terra, se não for possível pará-la, o melhor curso é torná-la tão estreita quanto possível. O que nós vemos aqui então é que Deuteronômio 24 é uma lei para limitar o mal do divórcio, não para encorajá-lo. Ele quer prevenir o surgimento de um mal maior, de um pecado maior. Esse é o caso, por exemplo, inclusive que nos ajuda a perceber melhor o que é essa questão de lei de concessão, sobre a poligamia. Poligamia. Um outro tópico importantíssimo quando a gente fala sobre casamento. Poligamia, segundo a Bíblia, é pecado. Nítido, claro, não tem o que se falar. É pecado. O que aqui diz Gênesis 2, 24? Por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à mulher. Não é às mulheres, é à mulher. Uma mulher. E tornando-se os dois. Não é 3, 4, 5, 6, 7, 2. Uma só carne. E Jesus, quando vai comentar sobre esse texto em Mateus 19, como nós vimos, ele vai dizer, vocês não leram o que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto que ninguém separe o que Deus juntou. Então a poligamia é o quê? Pecado. Claro, né? Entendido, simples. Mas olha o que é que diz Deuteronômio 21, versículo 15 a 17. Essa aqui não precisa abrir aí, eu vou ler. Fique à vontade se você quiser abrir. Mas diz assim, Deuteronômio 21, 15. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem não ama, e as duas lhe derem filhos, e o primogênito for da que ele não ama, no dia em que repartir a herança entre os filhos, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da que ele não ama, e que é de fato o primogênito. Pelo contrário, deve reconhecer por primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe dobrada porção de tudo o que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Aqui a gente não vai entrar na explicação do direito de primogenitura, apesar de ser um assunto interessante. Mas o foco eu acabei de dizer que poligamia é pecado. Por que nós temos uma lei dizendo aqui, olha, se você tiver duas mulheres e amar mais uma do que outra, X, Y. Ou seja, o que é que você faz se isso acontecer?
É porque a Bíblia aprova a poligamia? Não, é uma lei de concessão, de novo. É uma lei que está querendo impedir um mal maior diante do já acontecido mal menor, já que a poligamia aconteceu. Então, como você deve lidar com a poligamia? Isso aqui é a mesma coisa, é algo semelhante ao que nós vemos sobre o divórcio. Nós vemos aqui que o divórcio nunca foi algo aprovado, muito menos recomendado pelo Senhor, como alguns mestres da lei diziam. Em caso de adultério, é obrigado separar, é obrigado divorciar. Aqui nós vemos uma lei de concessão, uma lei que buscava prevenir que um mal maior acontecesse, como, por exemplo, o mal do homicídio. De um homem ficar com uma mulher que ele não queria mais, até o ponto de ele cometer a loucura de matá-la. Então, por uma questão de concessão, para evitar esse mal maior, ainda que não recomendando, apenas tolerando, a lei advoga dizendo, olha, nesses casos em que o homem encontra algo indecente da mulher, então, ele pode se divorciar nesses termos. Essa lei que lidava com o divórcio de Deuteronômio 24 não servia para justificar o divórcio sobre qualquer circunstância, por qualquer motivo, como alguns fariseus perguntaram a Jesus. Muito menos para recomendá-lo ou dizer que ele era um dever em caso de adultério, como os mestres da lei defendiam. Ela servia para proteger a mulher de mais injustiças. E aqui eu preciso fazer um breve parêntese. Nunca dá, pessoal, para ao comentar um texto, meditarmos um texto aqui no sermão, falarmos de todas as implicações dele, de todas as perguntas que podem ser levantadas por ele, porque senão a gente vai passar aqui 4, 5 horas estudando o mesmo texto. Então, mulheres, eu sei que vocês estão o tempo todo ouvindo, o homem separar da mulher, o homem repudiar a mulher. Pastor, mas e a mulher deixar o homem? Primeiro que nem o homem deve ficar pensando em deixar a mulher, nem a mulher ficar pensando em deixar o homem, tá? Mas a segunda coisa é que Jesus está falando do que era mais comum em seu contexto. Não no sentido de que não existia nenhum caso em que a mulher poderia deixar o homem. Homem e mulher aqui podem ser trocados no sentido de Jesus, você poderia entender esse texto como, se o homem for infiel, então por causa da dureza do seu coração, mulher, você pode deixar o homem. Entende? Então tá? Entenderam isso? Aqui, nós vemos Jesus falando principalmente de proteger a mulher, porque naquela época, a mulher, infelizmente, era vista pela sociedade, não pela Escritura, como inferior. E ela não conseguia sustento facilmente sozinha. Muito difícil, muito difícil. A mulher, ela tinha que estar casada para ter o sustento, para ter a condição. Então, Jesus está tomando conta das mulheres, a lei está tomando conta das mulheres no sentido, olha, você não deve, homem, desamparar a mulher, porque você faz duas injustiças, uma no sentido de quebrar o laço sagrado do casamento, e a segunda no sentido de deixá-la sem o seu sustento. Então, por isso que ele está falando. Mas, ao mesmo tempo, o que nós vimos em Deuteronômio 24, além de proteger a mulher de mais injustiças, também é um alerta ao homem, de dizendo, olha, se você deixar essa mulher e ela se casar com outro homem, você a perdeu de vez. Ela não volta mais para você. Não pode haver uma reconciliação em caso em que a mulher já se deitou com outro homem depois de ter terminado o seu relacionamento com você. Que ela se casou com outro homem depois de ter terminado o casamento com você. Então é uma advertência aos dois, e no final de tudo, é acima de todas as coisas, ensinar a importância, o valor do casamento, e da união que desde o princípio Deus quis para esses casais, para o homem e a mulher que se juntam deixando pai e mãe. Aqui então, nós vemos que os mestres da lei estavam interpretando erroneamente Deuteronômio 24. E Jesus está explicando como é que esse texto deveria ser entendido. Jesus mostra que o divórcio nunca é recomendado, em situação alguma recomendado. Ele é apenas permitido, tolerado, em casos de adultério por causa da dureza do nosso coração. Em caso de relações sexuais ilícitas,
como está aí a depender da sua versão bíblica, por causa da dureza do seu coração. E depois, Paulo vai complementar esse texto falando sobre essas cláusulas onde o divórcio poderia acontecer por causa da dureza do coração. E aí é o último texto que eu quero passear com você. A gente não vai voltar agora para Deuteronômio, então você não precisa se preocupar em mantê-lo aberto. Vá para 1 Coríntios 7, versículo 12. 1 Coríntios 7, 12. Coríntios, capítulo 7, versículo 12, leremos até o 16 e diz assim, até o 15. Aos outros, digo eu, não o Senhor. Aqui no sentido não de que as palavras de Paulo não tivessem o peso da de Jesus, tá? Fazendo esse primeiro adendo. É tão inspirada quanto as de Jesus. É só no sentido de que Jesus não deixou esse mandamento explícito, mas Paulo, inspirado pelo Senhor, traz ele para a gente. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Versículo 15 é a chave aqui. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Esse texto aqui é entendido como Paulo ensinando que em casos de abandono, e aí ele fala de um ímpio, aí você pode pensar, é só no abandono de ímpio? Não, é porque se um crente abandona, ele está se demonstrando um ímpio. Esse é o ponto. Então, em casos de abandono, a pessoa está livre em algum grau dos laços do casamento. Esse texto é interpretado por muitos, então, para dizer que em caso de abandono, isso é equivalente a uma relação sexual ilícita, e por causa da dureza do nosso coração, o novo casamento é permitido. E você tem que lembrar que Jesus ele vive num contexto em que o novo casamento era pressuposto, tá? Porque a mulher precisava do sustento, lembram? Então, ela se divorciando, ela teria que se casar novamente para ter o sustento. E o homem vivia numa cultura em que a descendência era o prêmio, a bênção, aquilo que era validado como honrado. Então, ele queria ter mais filhos para prolongar, ampliar a sua descendência, sua honra, o seu nome. Então, o segundo casamento era pressuposto. Mas aqui, Jesus, então, deixa claro que ele só tolera, a palavra de Deus, o Senhor, só toleram o divórcio em caso de relações sexuais ilícitas e abandono. Abandono nós já vimos o que é, e relações sexuais ilícitas é uma tradução de uma palavra grega chamada porneia, que tem a ver com o adultério, com a infidelidade, mas com mais do que isso, com outras práticas sexuais inadequadas. O ponto maior, porém, é que Jesus, no contexto que ele está falando aqui, ele está enfatizando a infidelidade. Ele está enfatizando o adultério. E ele está dizendo que, nesses casos, por causa da dureza do coração, só por causa dela, o divórcio não é recomendado, mas permitido. Essa dureza no coração, da qual já falamos tanto, é o nosso egoísmo, é a nossa incapacidade de oferecer perdão, mesmo quando nós fomos perdoados. Lembra? O que é que Jesus vai ensinar, inclusive no Sermão do Monte? Que perdoemos as ofensas dos outros, assim como somos perdoados pelo Senhor, não é? Então aqui, Jesus está mostrando que até nessas ocasiões terríveis de relações sexuais ilícitas e abandono, o que ele queria não era o divórcio, era que houvesse perdão e reconciliação. Mesmo nos casos onde alguém foi traído e abandonado, Jesus quer que o perdão seja oferecido e que as pessoas, incluindo o inocente, lutem para que os laços sagrados do casamento sejam mantidos.
sejam mantidos. Ou seja, mesmo em caso de adultério, Jesus não está dizendo, não, adulterou, então tá bom, pode separar. Mesmo em casos de adultério, Jesus está dizendo para você, não é o divórcio que eu quero o perdão e a reconciliação. O divórcio só é tolerado nessas circunstâncias por causa da dureza do coração de vocês, porque o coração de vocês não é tão cheio de perdão como deveria ser. E se você acha que o ensino de Jesus aqui é muito difícil, você não foi o único. Os discípulos acharam mesmo. É o que nós vemos lá em Mateus 19, versículo 10. Mateus 19, 10 diz assim: os discípulos de Jesus disseram, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Os discípulos estão dizendo aqui mais ou menos assim, olha, eu pensava que casamento era bom, porque se eu não gostasse da cara dela, se ela queimasse minha torradinha do café da manhã, eu podia me divorciar. Agora eu não posso mais, o casamento não está muito bom, não. E aí Jesus responde. Jesus, porém, lhes respondeu, versículo 11. Nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Jesus quer dizer aqui que o casamento não é para todas as pessoas. Jesus quer mostrar aqui que o casamento não é principalmente para aqueles que não valorizam a importância de valorizar a união dos laços aos olhos do Senhor, da união que é feita aos olhos do Senhor. Jesus está mostrando aqui que o casamento não é para esse tipo de pessoa, apenas para aqueles que realmente entendem a sua seriedade e o seu valor. Mas, meus irmãos, deixa eu enfatizar isso aqui. Jesus não está sendo insensível às dores de quem foi traído ou abandonado. Jesus nunca é insensível. Lembrem-se, o que é que Hebreus nos diz? Não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Aí você olha para isso e diz, mas Jesus nunca casou, nunca viu a torrada queimada. Jesus nunca sentiu a dor de ser traído. Mas é aí que você se engana. Ninguém nunca sentiu o que é ser traído como o Senhor Jesus. Traído pelos seus amigos, entregue para morrer na cruz por aqueles que estavam ao seu lado, e traído pela sua noiva. Que noiva? Não estou falando de Maria Madalena não, tá? Não vá para essa heresia. Estou falando da igreja. A igreja repetidamente é simbolizada como a noiva de Cristo. O povo de Deus repetidamente é descrito como a esposa do Senhor. E nenhuma esposa foi tão infiel quanto a igreja. Nenhuma. Você sozinho não é a igreja, como eu sempre faço questão de dizer. Mas nós, no conjunto, os cristãos somados, formamos o corpo de Cristo, que é a igreja. E você e eu traímos o Senhor Jesus com os nossos pecados muito mais do que qualquer esposa infiel traiu o seu esposo. Muito mais. Jesus sabe o que é a dor da traição, mas Ele é aquele que continuamente perdoou a sua esposa. E não somente isso, trabalha para santificá-la e apresentá-la como pura. Jesus sabe o que é ser traído. Ele não está falando para você perdoar uma traição como se Ele não conhecesse a sua dor. Ele sabe o que é isso, mas Ele perdoou. E Ele perdoou você, noiva, que traiu a Ele. Então, Ele espera o perdão. É claro que eu não estou querendo dizer aqui que é fácil perdoar, meus irmãos.
Pela graça do Senhor, eu nunca senti na pele o que é essa dor da traição. Mas todos nós, os que foram traídos ou não, conseguem, no mínimo, imaginar quão terrível deve ser. A gente não está falando aqui que isso é algo fácil. Mas o que nós percebemos é que nós temos um sumo sacerdote que entende a nossa dor e que nos capacita a superá-la e a encontrar nele a alegria e a paz que excedem todo entendimento, e a encontrar no perdão dele uma fonte inesgotável de perdão que nos faz transbordar, oferecendo perdão para outros. Por isso, ao invés de ser um sermão ensinando quais são as brechas da lei para que o divórcio aconteça de forma lícita, o Sermão da Montanha, e esse sermão aqui comentando sobre ele, são sermões focados em enfatizar para você o valor do casamento, o valor de estar unido aos olhos de Deus, e não ficar apresentando quais são os caminhos que você pode seguir para se divorciar, se você quiser. Divórcio é algo terrível aos olhos do Senhor, e é terrível aos nossos olhos. Eu sei o quanto eu sofri como criança tendo os meus pais separados. Eu sei o quanto a minha esposa também sofreu nesse sentido. Eu sei o quanto os vários amigos sofreram. E você sabe se você passou por isso, seja tendo seus pais separados ou tendo se separado, se divorciado, a dor que é. E o quanto isso é uma dor para todos os envolvidos, não é só para o casal. Divórcio é algo terrível. Não é algo que a gente deve brincar 18 vezes, 7 vezes que seja, nem 2 vezes, nem nenhuma vez. Deus não se agrada do divórcio. Todo divórcio, até mesmo no caso, entre aspas, justificado do abandono e do adultério, das relações sexuais ilícitas, são por causa da dureza do coração e não agradam ao Senhor. Jesus diz aqui para a gente apenas quais são esses casos em que ele é tolerado. Ele diz que em casos de adultério e abandono, por causa da dureza do nosso coração, o divórcio é tolerado. E a pessoa inocente, não a culpada, a inocente pode se casar novamente. Mas ele deixa claro que ele quer que mesmo o inocente não seja precipitado em se divorciar, e muito menos já se casar novamente. Ele quer que todos batalhem para que haja perdão e reconciliação, e para que o casamento seja restaurado. Porém, Jesus enfatiza também que divórcios sobre qualquer outro motivo, por qualquer outra razão, são inválidos, são completamente inválidos, e por causa disso, seguidos do novo casamento, ou de qualquer outra prática sexual, nos levam ao terrível pecado do adultério. O pecado que, como nós vimos semana passada, ao meditarmos sobre esse sermão, esse texto anterior, é aquele que é digno do fogo do inferno. Algo que não é brincadeira para o Senhor, como é para as pessoas hoje em dia, tão desvalorizado. Jesus disse em Mateus 19:9, eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Hebreus 13, versículo 4, vai falar para a gente da importância do casamento. E diz, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Veja quão sério isso. Veja quão sério é isso. E veja também que não é porque o Estado, a organização Estado, aceitou o seu divórcio, lhe dando um documento validando a sua prática, que ele está sendo reconhecido aos olhos de Deus. Não adianta você estar separado aos olhos do Estado, se você ainda está unido aos olhos de Deus. Na Bíblia de Estudo da Fé Reformada, comentando sobre esse texto, está escrito, se as pessoas concedem divórcios, onde Deus não o faz, então o casal ainda está casado aos olhos de Deus. Portanto, o novo casamento de pessoas divorciadas ilegitimamente constitui
o início de uma relação adúltera. Adúltera. Você se divorciar por causa de relações sexuais ilícitas ou abandono é algo que é tolerado por causa da dureza do seu coração. Mas por qualquer outro motivo, você se envolvendo com outra pessoa é adultério, é adultério. E é por isso que nós precisamos terminar aqui falando sobre o que acontece então com as pessoas que se divorciaram ilegitimamente e se casaram novamente. Ou mesmo falar também para aquelas pessoas que pensam a respeito disso, ou já pensaram. Nós precisamos entender sobre o que fazer nessa situação. Talvez você tenha vivido essa situação e esteja se perguntando agora, e o que é que eu faço? O que é que eu devo fazer se eu me separei ilegitimamente e me casei novamente? Se então o que eu fiz foi entrar numa relação adúltera. O que é que eu faço? Você pode se perguntar. Esse é um assunto extremamente complicado, meus irmãos. Mas quando nós falamos dos passos, da aplicação prática, do que fazer nessas situações, é comum nós olharmos para as seguintes instruções. O que você faz quando você comete um pecado? O que é que você faz quando você comete um pecado? Se você é cristão, você confessa verdadeiramente arrependido e descansa no perdão do Senhor. E se sua ofensa foi não somente contra Deus, mas contra uma pessoa, como é o caso de um adultério, você confessa a pessoa que estava envolvida, arrependido e pedindo perdão. Se você pensa em fazer isso, de se divorciar ilegitimamente, casar novamente, ou se você fez isso, passou por isso, a primeira coisa é se arrepender desse pecado. Se passou pela sua cabeça e você ainda não fez, se arrependa, jogue fora esse pensamento e valorize a união do casamento, porque se Deus uniu, não separe o homem. E se você já cometeu esse pecado, confesse ao Senhor, confesse aos envolvidos, se arrependa e peça perdão ao Senhor e descanse no perdão daquele que perdoa todos os pecados, inclusive o pecado do homicídio, inclusive qualquer pecado que já foi cometido ou ainda será cometido pelo seu povo, porque nele o seu sangue nos torna mais alvos do que a neve. Então, se você caiu nesse erro, você não deve brincar com isso, achar que é pouca coisa. Mas você também não deve viver em desespero, achando, e agora eu não tenho salvação, eu estou vivendo no adultério. Primeira coisa, confesse, peça perdão e descanse no perdão. Segunda coisa, batalhe agora pelo novo casamento. Se você já estabeleceu essa nova aliança, o passo que nós aconselhamos aqui é que esse novo casamento seja valorizado. Lembra da concessão para que um mal maior não aconteça, apenas o menor, é semelhante aqui. Não vá desfazer esse novo casamento para tentar restaurar um casamento que já foi desfeito. Até porque se você se separou de alguém e essa pessoa já se casou com outra, o que é que Deuteronômio disse? Não pode mais voltar. Então, se você viveu esse pecado, o caminho agora não é tentar restaurar o casamento anterior. Você pode até confessar e pedir perdão para quem foi ofendido pelo divórcio inadequado. E deveria fazer isso. Mas você deve lutar agora pelo novo casamento. Lutar valorizando ele, para que essa união não seja desfeita. E para que Deus seja glorificado por meio dele. E se você ouviu tudo isso, mas você ainda não tem Cristo Jesus, infelizmente você não tem nenhum perdão. Por isso que o chamado maior de todo o sermão é: olhe para Cristo. Se você não está em Cristo, não importa quão pequena possa ter parecido sua ofensa, ela é contra um Deus infinitamente santo, ela é infinitamente grave, e você jamais pagará fazendo suas boas obras. É só em Cristo que a justiça que nós temos excede a dos fariseus, porque a justiça dele é declarada como nossa quando cremos nele como nosso único e suficiente Salvador. Por isso, olhe para Cristo. E se você já está em Cristo, continue olhando
Não tire os olhos daquele que é o nosso Senhor e exemplo. Se o casamento está difícil, olhe para Ele, peça a Ele forças para batalhar, para encontrar no casamento a santificação. Olhe para a comunidade da igreja local, busque aconselhamento, deixe de ser orgulhoso e, eu não quero abrir a minha vida para outras pessoas. Se você verdadeiramente crê no que é pregado aqui, nós somos irmãos que estão batalhando para agradar o mesmo Pai. Conte com seus irmãos. Eles não são perfeitos, mas pela graça do Senhor serão instrumentos para ajudá-lo. Portanto, que você viva assim. E como última aplicação, para a gente terminar esse sermão, eu sempre falo da importância de olhar para o casamento, semelhantemente ao que foi visto na história do Hernán Cortés. Hernán Cortés foi um conquistador que dominou as terras mexicanas, tirando-as das mãos dos maias. Mas o que é interessante aqui na história dele é que o que aconteceu ali aterrorizou os seus soldados assim que eles chegaram. Quando os seus soldados viram a força dos nativos, eles temeram. E eles pensaram, e agora? O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer para conseguir vencer esse exército tão temível de pessoas que parecem não temer a morte? O que é que Hernán Cortés fez então para ajudar os seus soldados? Diz a história que ao invés de entrar nos seus navios, dar meia volta e fugir, ele mandou colocar fogo em todos os seus navios. Sabe por quê? Para que os seus soldados não ficassem o tempo todo olhando para a guerra, para as dificuldades, e depois olhando para trás e pensando, opa, está ali a saída, e olhava para a guerra, não, vai estar ali a saída, está mais difícil a guerra, deixa eu recuar mais. Ao invés disso, eles pensassem, não tem mais saída, as saídas estão em chamas. Ou eu fico aqui e luto até vencer, ou eu fico aqui lutando, se necessário, até morrer. Casamento é assim. Essa é a única mentalidade adequada para você entrar num casamento. Se você entra num casamento como um soldado, que na primeira guerra, na primeira briga, na primeira discussão, no primeiro desagrado, na primeira torrada queimada, olha para a saída do divórcio, você vai recuar. Você vai desistir de enfrentar as lutas. Você vai fugir. A única maneira de você lutar no casamento, de uma maneira que você tenha chance de vencer, é se você põe fogo na saída. Você põe fogo no divórcio. Divórcio não é uma possibilidade. Quando você briga, você não pensa, será que hoje é o dia que eu me separo? Quando as coisas se desagradam, são difíceis, o amor esfria, você não pensa, será que é agora que eu me separo? Você não vai falar que se separou porque houve uma diferença de opiniões, porque houve incompatibilidade, porque a pessoa era difícil, porque a pessoa te desagradava, porque a pessoa queimava torradas. Você não vai considerar o divórcio, você vai pôr fogo nele, assim como Cristo queria que todos os seus servos fizessem, colocando fogo na dureza do coração, e então firmes, batalhando pelo casamento. Essa é a aplicação final que eu tenho para todos aqui que estão casados e para os que pensam em se casar. A única mentalidade correta para entrar no casamento é se o divórcio não é uma saída, ele já está destruído e você entra para guerrear até que, se necessário, a morte o separe. Oremos ao Senhor. Santo Deus, tenha misericórdia de nós. Nosso coração é duro. Quebre-o. Nos livre de toda mancha de pecado que traz a rigidez, a dureza. Nos dê um coração limpo e puro, que bate forte de amor ao Senhor. E não somente ao Senhor, como ao próximo. Meditamos mais cedo que precisamos amar o próximo. Que nós amemos
A começar também, Pai, para aqueles que estão casados, pelos laços do casamento. Que para os casados, o seu cônjuge seja a pessoa mais importante na terra. Não a mais importante de todas, porque o Senhor tem que ser mais amado do que tudo e do que todos. Mas que na terra não haja ninguém mais amado, nem mesmo filhos. Que aquela história de filhos você tem para sempre, e marido e mulher, não, ela se desfaça. Que nós valorizemos os laços do casamento. Que nós lutemos por ele. Que o Senhor, Pai, nos dê a força que precisamos para isso. E que amemos de tal maneira que nem nós, nem os nossos cônjuges, pensem na possibilidade de traição, de adultério, de abandono, que essas práticas não aconteçam, para que a dureza do nosso coração não seja ainda mais tentada. Nos livre dessas coisas e dessas terríveis dores, e desses terríveis pecados e práticas. Que os casamentos sejam, Pai, cheios da Tua santidade. É para isso que há casamentos, para que o homem e a mulher se santifiquem mutuamente. Que o Senhor nos ajude nisso. Que aqueles, Pai, que pensam no adultério, olhem para a gravidade dele. Aqueles que pensam no divórcio, olhem para quão terrível ele é. E que todos nós, na verdade, olhemos para a beleza de Cristo Jesus, que mesmo tendo sofrido traições que nós jamais sentiremos como ele sentiu, ainda assim trouxe perdão, trouxe reconciliação. Só estamos reconciliados contigo por causa de Jesus. Que seja ele, aquele que é a fonte do nosso perdão, que nos encha do perdão, para que sejamos capacitados a perdoar em toda circunstância, valorizando os laços do casamento e oferecendo perdão quando necessário. Abençoe, Pai, os casamentos, tanto os que já existem como os que ainda virão acontecer. Que todos eles sejam motivados não pelo buscar a própria alegria, mas por glorificar ao Teu nome e no Senhor encontrar a alegria. Que o Senhor faça isso conosco. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.